porque o governo está chegando no final e não entregou o que deveria entregar, que tem que fazer de qualquer forma e passar por cima da legalidade que cada um aqui prometeu no discurso defender quando tomou posse nessa casa. Faz parte. Eu voto contrário e peço que conste na ata da comissão o artigo 7º, parágrafo 4º da Lei Complementar 3/2010, que diz que se houver saldo de recursos em conta bancária vinculada ou no fundo municipal após a realização das obras e ações previstas na operação, esses poderão ser utilizados exclusivamente para outras operações urbanas. Então, conforme diz o texto da Lei Complementar, é apenas após a realização das obras. As obras não estão concluídas todas. Então, não é possível. Por isso, meu voto é contrário na Comissão de Transparência, que conste em ata. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, importante esclarecer para a comunidade que esse projeto trata do quê? De operação urbana consorciada. O que são as operações urbanas consorciadas? São parcerias do privado com o público, no seguinte sentido: o poder público, dentro de determinadas áreas, permite que se pague ao município para poder construir mais altos prédios em alguns locais. Com isso, o município arrecada e investe em áreas específicas de cada operação urbana consorciada. São elas: a primeira operação urbana consorciada, que eu vou chamar de operação urbana consorciada 0, porque ela não tinha denominação, depois a próxima vai ser 1, ela é de 2011. Ela trata do prolongamento da Martin Luther, da Rua México à Venezuela, do alargamento da Martin Luther, da Jamaica até a Rua México, da passagem de desnível, que já foi como elevado da 4ª Avenida, da panorâmica da Martin Luther até a Rua Aqueduto, do prolongamento da 4ª Avenida da 2550 a 2650, da Praça do Cidadão, entre a Martin Luther e a Avenida do Estado, e também PA do Bairro das Nações, a Panorâmica e a Praça da Cidadania. Essa é a primeira operação urbana consorciada a 0. Depois, a operação urbana consorciada 1 trata da Rua Venezuela até a Rua João de Barro, do bairro Ariribá. Essa é a operação urbana consorciada 1, que é a continuidade da Martin Luther para lá. Depois tem a operação urbana consorciada 2, que é a da 4ª Avenida, da Rua 2650 até a 3700, da onde esse projeto pretende tirar recursos para a operação urbana consorciada 3, que é da Ecopark. Todas essas obras são de grande importância. Obras do sistema viário de Balneário Camboriú. Todas de grande importância. Mas tem uma regra quando foi criado as operações urbanas consorciadas, lá com uma lei de 2010. E lá nessa regra, diz a regra geral, que é uma lei complementar, que na hierarquia das leis, ela está acima dessa lei ordinária que vem posterior e que tem que respeitar o que está previsto nessa lei. O que ela diz? Que se houver recursos em conta bancária vinculada ou no fundo municipal após a realização das obras e ações previstas na operação urbana consorciada, aí esses podem ser utilizados para outra operação urbana consorciada. Após as ações e obras. O próprio projeto de lei deixa claro que as obras não foram encerradas, que ainda tem algo para acontecer, ou seja, a transferência ela é ilegal. Ela descumpre a Lei Complementar 3/2010. Mas por que isso? Porque quem aportou recursos naquele momento, quem aprovou as leis, esperava que os recursos fossem aprovados e utilizados na integralidade naqueles locais. E tem ainda outra reflexão. Apresentei um requerimento ainda no dia 17 de maio, quando foi dito aqui, jogado para a torcida, que
que tinha que aprovar de qualquer forma a lei da Ecopark, porque não tinha recurso, e que nós ficamos indignados. Como que não tem recurso? Que previsão é essa do governo? Então, precisa ficar claro quanto tem de recurso em todas essas operações urbanas consorciadas, qual a previsão de execução, e por isso, desde 17 de maio, estou aguardando a vinda do gestor do Fundo de Outorga Onerosa e Transferência Potencial do Construtivo, que agora trocou, mas tem que vir aqui explicar para as pessoas entenderem. Mas por que entenderem? Por que entenderem? Porque, por exemplo, a Operação Urbana Consorciada 1 trata da Venezuela até a Rua João de Barro, no bairro Ariribá. Como está essa? E por que daí o recurso vai ser transferido para a do Ecopark? E aquela lá como que está? Quanto falta? E se não foi concluído, não pode transferir. Então precisa de muitos esclarecimentos do governo. Por isso tem um requerimento desde maio, esperando essas explicações. A justificativa que falta recurso não pode ser, tem que vir aqui deixar claro o que está acontecendo. Não há transparência no caso, inclusive por isso, do voto contrário na Comissão de Transparência, e as coisas precisam ficar aqui muito claras. Nós já discutimos isso num projeto lá em 2018, falando sobre essa questão. Não tem como transferir o recurso se as obras não encerraram. Ah, mas está encerrando. Não é isso que a lei diz. A lei diz após encerrar. Não é, vou interpretar do meu jeitinho, então, não está, mas está encerrando, mas não encerrou. Não é isso que a lei diz. A letra da lei é muito clara. Após a realização das obras e ações. Ou altere a lei complementar lá de 2010. Daí, se alterar a lei complementar de 2010, aí dizendo que se estiver no final e se isso passar aqui na Câmara, aí pode transferir. Se não, não pode transferir. Porque o recurso foi arrecadado para aquelas obras de continuidade da 4ª Avenida até a 3.700. Ponto. Simples assim. Cada operação urbana consorciada tem a sua regra, tem os seus momentos de arrecadação, tem os recursos que foram lá aplicados, eles só podem ser transferidos depois que encerraram as obras. E qual é o critério depois que encerraram as obras? Então, só transfere para a Ecopark e não transfere para a continuidade, então, da Martin Luther no Ariribá, porque lá já tem dinheiro, ou porque não vão fazer as obras mesmo, não tem interesse em fazer as obras, querem passar outra na frente. Qual é o critério? Quanto tem em caixa? Quando as obras vão ser iniciadas? Isso quem tem que trazer é o governo. Os vereadores não têm essa informação. E eu estou, desde maio, aguardando com o requerimento aprovado de toda a Câmara de Vereadores para que o governo venha explicar. Então, primeiro o governo vem, explique, deixe claro o que está acontecendo, para onde o recurso vai, se quer transferir, tem que alterar a outra lei ainda, e a população quer saber cada uma dessas obras. Cada uma é importante, a Ecopark extremamente importante, continuidade da 4ª Avenida também, a continuidade da Martin Luther pelo bairro Ariribá também, enfim. E assim como todas as outras da primeira operação urbana consorciada, que falava inclusive da Praça da Cidadania. Então, desta forma, eu entendo que não há como votar com essas irregularidades, e peço vistas do projeto. Eu gostaria de destacar, falar, por que o governo não vem aqui na Câmara explicar para todos os vereadores, se o vereador Anderson diz que é fácil assim conversar ali, desde 17 de maio esperando que venha conversar sobre esse assunto. O requerimento é muito claro, sobre recursos vinculados destinados às operações urbanas consorciadas, incluindo as desapropriações de obras da Avenida Ecopark. E fala também do prolongamento da Martin Luther. Tem que vir aqui explicar. Não se sabe quanto tem de recurso em cada operação urbana consorciada. Quem fiscaliza aqui o Poder Legislativo não tem essa informação. E outra, por que os recursos não podem sair antes das obras encerrarem? Está previsto, Mas aí a obra foi feita?
E se não fizer? E se der problema na legislação? E se não executar a obra? E se precisar de mais recurso depois com aditivo, vai tirar da onde? É por isso que existe um instrumento que só permite transferir no final. E outra, porque os recursos, porque tem que agilizar. Tem uma operação urbana consorciada específica. O que aconteceu com esses recursos da Avenida Ecoparque, extremamente importante, que foram aprovados aqui nessa casa? O que aconteceu? Está faltando por quê? Tem que vir trazer aqui para a comunidade explicar. Querer colocar palavras na boca dos outros ou jogar para a torcida é muito fácil aqui. Transparência, desde 17 de maio, esperando o governo vir aqui e explicar para a comunidade. São 4 operações urbanas consorciadas. O que falta em cada uma? Por que não foram feitas? Qual a previsão? Ou porque o governo está chegando no final e não entregou o que deveria entregar, que tem que fazer de qualquer forma e passar por cima da legalidade que cada um aqui prometeu no discurso defender quando tomou posse nessa casa. Aprovado. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador André Meirinho. Senhor presidente, votei contrário porque todas as operações urbanas consorciadas, tanto da Ecoparque, quanto da 4ª Avenida da 2650 até a 3700, quanto a da Venezuela até a Rua João de Barro, quanto a antiga lá da Martin Luther, todas elas são relevantes e importantes para a cidade. Todas elas tiveram uma forma de arrecadação e recursos previstos. E para os recursos serem transferidos de umas para as outras, só pode, conforme a nossa lei municipal, após as obras estarem encerradas, todas elas. Então, dessa forma, a lei aprovada, no meu entendimento, e lendo claramente a lei, se houver saldo de recursos de conta bancária vinculado ou no fundo municipal, após a realização das obras e ações, daí eles podem ser transferidos. Antes disso, não pode. Então, como essa lei é ilegal, meu voto foi contrário. Entendo que todas as obras devem ser realizadas, são importantes, o sistema viário precisa acontecer. Inclusive, a Martin Luther está parada lá na Rua Uganda há muito tempo e precisa também acontecer. Então, pela questão de legalidade, por não ter transparência, por ter um requerimento desde 17 de maio de 2023, que o Poder Executivo não vem a essa casa explicar para a comunidade os recursos e quando as obras vão acontecer. Por tudo isso, votei contrário ao projeto. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe também as nossas outras redes sociais.